Olá pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje é para tirar dúvidas, algumas dúvidas que eu tenho encontrado sempre que ministro algumas aulas com alguns temas diferentes, alguns temas do ensino médio, ou então nos 2 últimos anos do ensino fundamental, eu encontro algumas dúvidas que são recorrentes, principalmente se tratando de operações, quando que você vai fazer jogo de sinal, esse tipo de coisa. Então, como que eu faço para somar frações, né? Como que eu faço para subtrair frações? Então, aqui nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas, claro, que são muitas dúvidas, não dá para comentar tudo, mas dentro do possível, aqui eu vou esclarecer várias coisas que vão ajudar, com certeza, nos próximos assuntos, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né, a trigonometria, tanto no triângulo retângulo quanto ela por si só, quando não está ligada a triângulo retângulo, várias outras informações também importantes. Todas essas informações que eu passar aqui nesse vídeo vão contribuir na sua formação, tanto no ensino fundamental quanto também no ensino médio. Para exemplificar que tipo de dúvidas são essas, eu posso exemplificar aqui, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Você tem aqui um triângulo, que é um triângulo retângulo, vamos considerar isso. Ele tem um ângulo reto aqui. Você tem os valores das medidas aqui dos catetos, suponha, né, que seja A e B. O Teorema de Pitágoras fala que você pode escrever assim. É uma relação bem simples, até fácil de compreender. E a dificuldade não está necessariamente aqui. Escrever o quadrado de um dos catetos mais o quadrado do outro cateto, e isso ser igual ao quadrado da hipotenusa, não é a coisa mais complicada aqui. O problema é que quando você tem uns exemplos mais específicos, como por exemplo, vamos pegar aqui um outro triângulo só para exemplificar e colocar alguns valores para A e para B, para ficar mais esclarecido, digamos assim, né? Vamos dizer que aqui seja 16, aqui seja 12 e que você deseja encontrar, aliás, encontrar a hipotenusa, né? Nesse caso aqui não tem hipotenusa ao quadrado, não. Pelo teorema de Pitágoras, você vai ter que o quadrado dessa hipotenusa aqui é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, certo? Então, o que você vai ter aqui? O quadrado da hipotenusa é igual a 16 ao quadrado. A gente vai fazer aqui no lado aqui, 16 ao quadrado é 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Vem 3 para cá. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 1, 1. Então, tem aqui 6. 9 mais 6, 15. Vem 1 para cá. 1 mais 1, 2. Então, aqui você vai ter 256 mais 12 ao quadrado. Vou fazer aqui também. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1 aqui. 4. 2 mais 2, 4. E aqui 1. Então, finalizou. 12 ao quadrado é 144. Portanto, h ao quadrado é essa soma. Vou tirar isso aqui, deu uma bugada aqui agora. Vamos lá. Nós estamos somando aqui 256 com 144. 6 mais 4, 10. Vem 1 para cá. 5 mais 4, 9. Com mais 1, 10. Vem 1 para cá. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Então, é 400 aqui. Vamos levar em consideração uma coisa. Primeiro, né? Qual que é a raiz quadrada de 400? Será que 400 é um quadrado perfeito? O que você pensaria? Provavelmente você pensaria no número 20. Para quem tem mais ou menos ali uma ideia, né? Testa aí com 20. 0 vezes 0, 0 vezes 2, 2 vezes 0 e 2 vezes 2. Certo? Então você tem aqui, ó, 400. Ou seja, a raiz quadrada de 400 é 20. E é exatamente o que a gente vai escrever, porque seria o próximo passo. Esse h é a raiz quadrada de 400. Então você tem que h
é 20. Ou seja, a hipotenusa é 20. Essa hipotenusa aqui, no caso desse exemplo que a gente pegou. Aqui a relação é bem simples, mas suponha que você não sabe que é 20. Então o que você precisa fazer? Normalmente você vai utilizar a decomposição em fatores primos, se você não sabe que 400 é um quadrado perfeito, ou se você não sabe quais são os dois quadrados perfeitos mais próximos dele. Mas a decomposição em fatores primos ajuda, pelo menos, você enxugar um pouco mais, né? Enxugar um pouco mais aqui, deixar ele um pouco menor, ou então simplificar, né? Que seria o ideal aqui. Vamos apagar um desses dois aqui para a gente colocar um exemplo. Aí. Vamos fazer a decomposição em fatores primos, então, do 400. Tá certo? Então, como ele é um número par, você vai dividir por 2. Dá 200. Continua sendo par, divide por 2. Dá 100. É par, mantém por 2. Dá 50. É par também, mantém por 2. 25 aqui. Agora já não é mais um número par, então não vou mais dividir por 2. Eu sei que 25 é divisível por 5, mas eu preciso verificar se ele não é divisível por 3, que é o próximo primo depois do 2. E claramente não dá. Se você olhar pelo critério de divisibilidade do 3, 2 mais 5 dá 7. 7 não é múltiplo de 3. Então o próximo primo é 5, que eu já sei que vai ser divisível, né? Dá 5 aqui, divide por 5 de novo e fechou. Ou seja, o número 400 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, ou seja, esse 2 vezes 2 e 2 vezes 2, vezes 5 ao quadrado também. Daqui você tem que a raiz quadrada de 400 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E pelas propriedades da própria radiciação, você consegue separar isso aqui em raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5 ao quadrado. E isso daqui, olha só, aqui é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Aqui também é a mesma coisa. E a raiz quadrada de 5 ao quadrado é a raiz quadrada de 25, né? Que é 5. Então você tem que 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5 é 20. Certo? Então se você não sabe de imediato que a raiz quadrada de 400 é 20, você tem a possibilidade de sair testando, né? Testando até encontrar o 20, ou simplesmente fazer a decomposição em fatores primos e aí você chega no valor 20 de todo jeito. Demora mais, evidentemente, né, que você vai ter que fazer toda a decomposição, e é evidente que esses passos aqui eu estou escrevendo apenas a título de informação, né, para você saber de onde que saiu, né, para você saber cada passo, conhecer cada passo. E as dúvidas surgem exatamente aqui, né? A decomposição em fatores primos, muitos não lembram como fazer, né? Às vezes encontra um número que é divisível por 3 também, né? Além de ser divisível por 2, é divisível por 3, é divisível por 5, aí a pessoa já quer dividir por 5 já aqui no segundo passo, né? Quando já é divisível por 2, tem que dividir por 2, não pode dividir por 5. Não é assim que funciona a decomposição em fatores primos. Então são dúvidas que surgem, né? E que eu vou esclarecer algumas coisas aqui que são importantes. Vou puxar bem para trás mesmo, coisa bem mais básica, mas são dúvidas, então é importante comentar. Vamos apagar tudo isso daqui que foi feito. Vamos pegar agora bem do básico mesmo. Poderia até utilizar como exemplo a fórmula de Bhaskara, que também recai, né? Você tem lá na fórmula de Bhaskara a raiz quadrada de delta. Então, do mesmo jeito, vai ter que calcular a raiz quadrada de um valor aqui. Lembrando só que delta, pela fórmula de Bhaskara, é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai depender muito de quem é A, de quem é A, de quem é B, quem é C. Aí você vai ter delta, às vezes, vai cair aqui, no caso, a raiz quadrada de delta vai ser a raiz quadrada de um número primo, a raiz quadrada de um número composto, mas que não ajuda muito, né? Não tem esse indivíduo assim, né, elevado a 2 para você conseguir simplificar, resolver de outra forma. Então, algumas dúvidas surgem aqui nesse valor de delta.
e até na utilização do jogo de sinais aqui depois, já que tem o mais ou menos antes, né, pela própria expressão. Então, todas essas coisas aí são bastante simples, digamos assim, mas há bastante dúvidas sobre esse processo, né? Principalmente nas operações, não o assunto necessariamente da fórmula de Bhaskara ou da utilização do teorema de Pitágoras em resolução de problemas que envolvem triângulos retângulos, né? Não é o problema a utilização do teorema. Se tem alguma coisa posterior ao enunciado do teorema que precisa de conteúdos de anos anteriores, é evidente que vai ter dificuldade para fazer, de usar o teorema. Isso é claro e evidente. Vamos começar então pelo princípio aqui, pegando o conjunto dos números naturais, só para a gente revisar. Vamos considerar que o zero é o número natural e começaremos a partir dele. Então, isso daqui você lembra, né? Lá na frente você vai encontrar o 1000, 1001, 1002. Segue infinitamente isso aqui, certo? Então, aqui é o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros. Você vai ter aqui uma quantidade infinita de elementos negativos, até você chegar na parte positiva, que também tem essa mesma, né, direção aqui dos naturais. Um conjunto é subconjunto do outro aqui, certo? Daqui para frente são os naturais, esses mesmos elementos que aparecem aqui, ó. Os mesmos, vai aparecer o 1000 aqui para frente e por aí vai. O conjunto dos racionais. Esses aqui são as frações. De certa forma, né? São elementos dessa forma, assim, m sobre n, são frações, em que você tem que tanto m quanto n são inteiros, ou seja, eles pertencem a esse conjunto, e esse elemento aqui, na verdade, o denominador n não pode ser zero, senão você vai ter um baita problema aí se esse n for zero, né? O denominador não pode ser zero. Ok, você tem o conjunto dos irracionais. Dá até para dizer que os racionais são esses elementos, eu vou até colocar uma letra diferente aqui. Digamos que esse conjunto aqui dos números irracionais são os elementos A que não pertencem, vou colocar assim, não pertencem aos racionais. Ok? Por quê? Qualquer outro elemento que você consiga, qualquer um que você consiga representar como fração e tanto o numerador quanto o denominador são inteiros, então você diz que ele é um número racional. E qualquer outro número que você não consiga representar dessa forma, né, como fração com numerador e denominador inteiros, então ele é irracional. Um exemplo é o π. O π tem uma aproximação de 3,14. É uma aproximação, mas ele tem aqui uma quantidade infinita de casas decimais. Depois desse 14 aqui, vem uma porrada de números aqui, né, de casas decimais, na verdade. Então, não tem uma fração que represente o número π, uma fração entre inteiros, com m e n inteiros. Não tem essa representação. Eu não tenho como representar o número π utilizando numerador e denominador inteiros. Não tem como fazer isso. Portanto, ele é irracional. Isso está bem claro, eu acho, né, quando você começa a representar os números ali. As ismas periódicas, por exemplo, só para relembrar, quando você tem m sobre n e o resultado dessa divisão é m sobre n inteiros, né? São inteiros aqui. M sobre n, você tem essa divisão aqui, né? É preciso enxergar, nesse caso, m sobre n como uma divisão, m dividido para n. E aí você encontra, só um exemplo aqui, né? Suponha 2,6666, e isso se repete, então isso é uma dízima periódica, ou seja, as casas decimais, eles vão se repetindo ali de período em período, aqui no caso de 1 em 1. E já que são os mesmos, né? Você pode até escolher de 2 em 2, mas está sempre se repetindo. Então, a dízima periódica tem infinitas casas decimais, mas de período em período essas casas decimais vão se repetindo. Como, por exemplo, 4,25, 25, 25, e por aí vai. Você sabe que esse vai ser o padrão, infinitamente vai ser esse o padrão. Dízima periódica. No caso do π, você não tem essa periodicidade.
Esses elementos aqui, eles até se repetem, mas não se repetem de período em período. Você não pode até encontrar algum 14 aí no meio dessas, né, dessas casas decimais que aparecem, mas não é um padrão. Não tem padrão aqui. É como se fosse aleatório, certo? Aparece ali, depois vai aparecer lá 30 mil casas depois, ou até menos, mas não tem um padrão, não é padronizado como no caso das dízimas periódicas. Fora esses conjuntos que eu já mencionei, você também tem, vou escrever errado aqui, o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é representado por uma letra, por um símbolo, na verdade, bem parecido com a letra R, e ele é a união desses dois, dos racionais com os irracionais. Faz a união desses dois conjuntos e você tem o conjunto dos números reais. O que eu quero que você observe aqui quando eu comento sobre esses conjuntos? A aparência, a aparência dos elementos. Quando nós vamos estudar já a partir do sexto ano, o que você encontra? Você encontra letras que são símbolos conhecidos nossos, a gente usa esses símbolos para formar palavras. A gente passa a utilizar essas letras para representar. Imagine que aqui você tem infinitos números aqui, infinitos aqui também, né? Por se tratar de ter infinitos números aqui nos naturais, evidentemente você vai ter infinitas frações dessa forma, né? Mesmo desconsiderando o zero. São infinitas frações que você vai encontrar, e todas elas racionais, evidentemente, porque vai ter esse mesmo formato de m sobre n com os dois inteiros, né? Os dois sendo inteiros. E também os irracionais. Eu não vou entrar na questão aqui dos irracionais, né? Mas dá para afirmar que são infinitos racionais também. Tantos elementos que você consegue representar como uma fração, utilizar uma fração para representar esses números, né, que são racionais, e os irracionais são infinitos também. É infinitos, é bem denso esse conjunto, inclusive. Se é dessa forma, então a união desses dois conjuntos infinitos acaba também sendo um conjunto infinito, conjunto R. E o que mais importa aqui é a aparência. Então, se são infinitos elementos nesses conjuntos aqui, se eu tenho uma operação e essa operação possui propriedades, como que eu mostro que a propriedade é válida para todos esses elementos aqui de uma vez só? Né? Então, dá para pegar a propriedade e aplicar em um conjunto, como os naturais, e aí você vai verificando, demonstrando que vale para cada um desses conjuntos à frente, para cada um deles. Só que você não pode particularizar, porque se para essa operação determinada propriedade funciona para o número 2, por que só porque funcionou com 2 vai funcionar com 3? E por que se funcionou com 2 e com 3, por que vai funcionar com 4? Então, é mais interessante você utilizar uma letra que vai ser, nesse caso aqui é genérico, representando todos esses elementos aqui de uma vez só. Então, o X, o A ou qualquer outra letra, qualquer outro símbolo que eu queira utilizar aqui, satisfaz essa substituição. Eu estou mostrando que vale para x e x é qualquer um desses elementos aqui. Qualquer um. Então eu estou mostrando que vale para todos de uma vez só. E isso é importante, porque pelo menos me poupa trabalho de mostrar para cada um. Lembrando que quando eu faço uma particularização, né, pego uma propriedade para uma operação específica, aplico ela em um elemento específico, como o 2 aqui, que dá para citar como exemplo. Não significa que porque funcionou com 2 vai funcionar com 3. Pode até funcionar, mas eu não posso afirmar que vai funcionar para o 3 só porque funcionou para o 2. Eu teria que testar com o 3 também. Então, fazendo com x, vai funcionar com 2, com 3, com 4 e com qualquer outro número que não está escrito aqui. Vai funcionar, porque o x substitui todos de uma vez só. Ele pode ser qualquer um deles. Vamos apagar tudo isso daqui. Beleza. Conhecendo os conjuntos, já mostrando o conjunto para a gente só revisar, eu quero falar tanto no conjunto dos números naturais, nos inteiros, nos racionais, nos irracionais e nos reais,
o que que nós temos aqui? Duas operações definidas em cada um desses conjuntos. Primeiro, a adição. Ela é definida aqui nos naturais, é definida nos inteiros, é definida nos racionais, nos irracionais também, e aqui nos reais, certo? De tal forma que você pega qualquer elemento A com outro elemento B e você vai encontrar uma resposta C dentro desses próprios conjuntos. Então, você somou dois naturais, a resposta continua sendo natural. Somou dois elementos inteiros, a resposta continua sendo inteira. E fazendo observação aqui entre esses dois conjuntos, quando eu tenho, por exemplo, menos 2 mais menos 5, você está somando dois elementos negativos, dois números negativos. Está somando menos 2 ao menos 5. Se você tiver lá menos 5 mais 10, é uma adição. Se você estiver fazendo, por exemplo, 27 menos 2, é uma adição. Como assim? É 27 mais o número menos 2. Então, esse menos que aparece aqui, ele é o menos do número negativo, não da operação. O que significa que é uma adição, tá? Por quê? Porque dentro do conjunto dos números naturais, a subtração não foi definida. Ela não foi definida lá. Então, se eu vou fazer, no caso aqui não é os naturais, é os inteiros, né? Já que o menos 2 não é um elemento natural. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, você não tem a operação de subtração definida, e sim a adição. A subtração, ela existe apenas na prática, porque você subtrai esses dois aqui, né? 27 menos 2, tá? Os 25 lá, que você faz subtraindo. Mas na teoria mesmo, que você está enxergando, é uma subtração, mas na prática é uma adição, certo? O que você está fazendo é uma adição aqui. Isso vale também para dois elementos negativos. Se fosse 27 menos 2, do mesmo modo é uma soma. Você está somando o número menos 27 ao número menos 2. Né? É uma soma, do mesmo jeito, uma adição, do mesmo jeito que aqui em cima. Só que nesse caso você está somando dois números negativos. Aqui é um número positivo com um número negativo. E aqui é a soma de dois negativos. Beleza? Por que que isso é importante observar? Porque há algumas dúvidas, como por exemplo o jogo de sinais, está relacionado a isso aqui. Primeiro, você não identifica qual é a operação, às vezes não identifica qual o sinal da operação. E só para exemplificar aqui, você tem, por exemplo, que dá para perceber essa dúvida, você tem lá ax² mais bx mais c igual a zero. Né? É o formato da equação de segundo grau reduzida, é o formato da equação. Você tem aqui, só para usar os valores específicos para A e B, um exemplo aqui, 2x² menos 4x mais 3. Então, quando a gente vai separar para poder aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, o A é 2 e o B é menos 4. E o que se percebe é que às vezes alguém responde o 4 como sendo o valor de B. Esquece que tem esse menos aqui e que esse menos acompanha o número. Ele não é da operação. Por que não é da operação? Porque se nós estamos falando de equação de segundo grau, muito provavelmente está sendo definido aqui no conjunto R. E no conjunto R, do mesmo modo que nos naturais, inteiros, racionais e irracionais, você só define a operação de adição e de multiplicação. Então, esse menos não pode ser de uma operação definida em R. Só tem duas operações lá. Então, ele tem que ser o sinal que acompanha o coeficiente aqui, no caso, menos 4. Okay? A operação aqui é a operação de adição. Seria mais o menos 4. E a gente simplesmente não precisa escrever isso. Coloca o menos 4, que vai, na prática, significa a mesma coisa. Né? Você vai subtrair esse valor aí, se for o caso de subtrair. Mas definido mesmo é a adição. Beleza? Vamos lá, então. Comentando apenas a operação de adição, depois eu falo da multiplicação e a ideia de jogo de sinal, né? Que o jogo de sinal ele só funciona em uma dessas operações, ou na adição ou na multiplicação. E no caso da adição, não vai ter jogo de sinal aí, né? Só no produto, mas a gente chega lá.
Começando então, nós temos aqui, dentro do conjunto dos números naturais, um formato simples, né, aparência simples, de um elemento que é inteiro e não é negativo. Ele é um indivíduo positivo e, nesse caso, como nós definimos lá, o zero pode participar, então ele pode ser nulo. Mas é o mínimo também, né? Beleza? Então aqui você soma de boa, tranquilidade, não tem problema nenhum aqui. O que eu quero que você observe é como que aparecem as multiplicações, né? A multiplicação, como é que ela aparece? Ela vai aparecer quando você vai colocar aqui várias parcelas numa soma. Aí o que que você tem? O 4, o 3 aparecendo 4 vezes aqui. Então, 4 vezes o 3. Se fosse o contrário, se você tivesse 4 mais 4 mais 4, aí você tem 3 vezes o 4, né? O 4 está aparecendo 3 vezes aqui, nessa soma. Então é importante você observar que isso funciona para o 3, que é natural. E também, no caso, funciona para o 4, que é natural. Se funciona para o 3 e o 4, que é natural, você vai ter a mesma coisa, o mesmo formato. Pega um n aqui dentro do conjunto dos números naturais, n mais n mais n mais n. Quantos n's você tem aqui? 4n. Ou seja, 4 vezes o número n. Então, alguns até não enxergam esse produto aqui que tem entre os dois, né? 4 vezes n. Funciona do mesmo modo. Se eu tivesse só n mais n, 3n. Né? Então, funciona do mesmo modo que foi feito aqui. Não tem diferença. Entende? Então, é isso que você precisa levar em consideração. Além disso, só observando, nós fizemos com essa parte aqui, que são naturais. O conjunto Z, como eu já mostrei antes, o conjunto Z, ele vem aqui dos negativos, e daqui para frente já são os naturais. Né? Daqui para frente ó, já são os naturais. Se é dessa forma, então a gente só precisa verificar se para cá, para trás, funciona desse mesmo jeito aqui. Né? Então, o que, que seria dentro do conjunto Z? Menos 1, mais menos 1, mais menos 1. Estou escrevendo assim porque dentro do conjunto Z a subtração ela não foi definida, mas a adição foi. Vou até colocar esse primeiro aqui para você enxergar melhor. O que, que nós vamos fazer? O menos 1 aparece quantas vezes nessa soma? 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter o que aqui? 4 vezes o menos 1. É assim que eu vou escrever, certo? Vamos supor, é o menos 2 mais menos 2 mais menos 2. São 3 parcelas iguais no menos 2. Então, é 3 vezes o menos 2. Ok? Aqui não importa muito qual é o resultado, tá? Eu não quero que você foque tanto no resultado, não é o nosso objetivo agora. Mas a forma como você escreve. Se você tivesse aqui, por exemplo, vamos lá pegar, né? Dentro do conjunto Z, menos m, menos m, menos m. Agora eu não preciso mais escrever com parênteses, observe como é que está aqui. Eu tenho quantas vezes o m aparecendo aqui? Né? Eu tenho ele aparecendo 4 vezes, ele aparece 4 vezes. O menos m, esse menos acompanha, não é da operação. A operação é adição aqui. Lembra que a gente já comentou já agora há pouco, né? Então, o que, que você vai ter? Quantas vezes? 4. 4 vezes o menos m. Você pode reescrever isso como menos 4m. Por quê? Pela propriedade comutativa. De quem? Da multiplicação. Certo? É importante que você considere isso, é importante demais que vocês tenham ideia de que dentro do conjunto dos números inteiros, como dos naturais, dos racionais, que eu vou já comentar também, né? A operação de adição e multiplicação são as únicas operações dentre as 4 que você conhece lá, de adição, multiplicação, subtração e divisão, somente essas duas estão definidas lá. Então é importante que tanto a subtração quanto a divisão
possam ser vistas e observadas como adição e multiplicação. No caso, a subtração vai ser vista como adição entre elementos que têm sinais contrários, né? Se for um positivo mais um negativo, e a divisão como um produto de tal, provavelmente, um número inteiro vezes uma fração ou uma fração vezes outra fração. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Vamos pegar tudo isso aqui para apagar. Ok, falamos então sobre as operações, sobre a operação de adição até o conjunto dos números inteiros. Então agora é preciso comentar sobre essa mesma operação de adição para o conjunto dos números racionais. Se você pegar os racionais têm esse formato, né, de fração, são inteiros. Quantas vezes o 2/3 aparece aqui? 3 vezes. Então isso é 3 vezes o 2/3. É isso que é importante você observar. A leitura, a forma como você fala, o que você escreve. É importante ter essa visão, essa leitura aqui, de quantas vezes ele aparece. Logicamente que no começo isso vai ser necessário, você falar e escrever ao mesmo tempo, mas depois se torna até automático. Você faz, né, e não liga muito para quantas vezes está aparecendo aqui na verdade, né? Aqui no caso a gente teria uma divisão, simplificando aqui o 3 com 3, né? E sobra somente o 2. Não é uma coisa que eu vou comentar agora, né? Mas só para você enxergar já. Um outro exemplo aqui, podemos pegar 4 sobre 5, menos 4 sobre 5, aí colocar negativo aqui, menos 4 sobre 5. Observa que menos 4 sobre 5 não é o número. O número que está sendo aqui somado é o menos 4 sobre 5. Esse menos, ele é o sinal desse número. A operação é a operação de adição. Lembra aí. Ou seja, eu estou somando o número menos 4 sobre 5 ao menos 4 sobre 5, somando com menos 4 sobre 5. Estou fazendo isso. Quantas vezes está aparecendo aqui essa parcela, né? 3, 4, 5. São 5 parcelas. Então, são 5 vezes o número menos 4 sobre 5. Beleza? É isso que eu quero que você observe aqui. A operação sempre será a adição ou a multiplicação. Mesmo que nesse caso aqui, dentro dos racionais, você tenha lá as divisões, né? Que é 4 dividido para 5. Mas mesmo assim você consegue enxergar um produto aqui. Quando a gente chegar no produto, a gente fala sobre isso. Mas eu quero que você observe isso, né? Eu estou subtraindo, está aparecendo aqui subtração, subtração, subtração. Mas se você não enxergar essa subtração, como está escrito aqui, como adição entre esses dois números, você não vai perceber por que que você vai fazer algumas coisas aqui, como por exemplo, por que que esse menos aqui, com esse menos, por que que não é mais? Né? É uma dúvida que surge na cabeça de muitos aí. E por que que não é esse menos com esse menos, o mais? Porque é uma adição. Eu sempre digo nas minhas aulas, né? Você só vai fazer jogo de sinal quando você estiver falando de produto. E você precisa enxergar o produto acontecendo ali. Aqui facilmente você percebe que é uma adição. Pelo que eu estou explicando, né? Você consegue perceber que é uma adição e não um produto. Sendo uma adição, não faz sentido falar de jogo de sinal. No caso, somando esses dois aqui somente, o que que você vai ter? Menos 4 sobre 5. Juntando os dois em uma só. Né? No caso, menos 8 sobre 5. Por que que esse menos com esse menos não fica positivo aqui? Porque é uma adição e não um produto. Não é uma subtração. É uma adição. E não é um produto também. Então eu não vou fazer jogo de sinal. Só para observar mais uma vez. Você só faz jogo de sinal quando se trata de um produto, uma multiplicação. Nesse mesmo formato aqui de frações, colocando o termo genérico agora, m sobre n mais m sobre n mais m sobre n.
Quantas vezes aqui, né? Quantas parcelas iguais? 3m sobre n, né? Ela aparece aqui 3 vezes, ó. São 3 parcelas iguais. Então é importante você enxergar assim. E se fosse menos? Alguém pode perguntar. Se fosse m sobre n menos m sobre n menos m sobre n. Qual o número aqui que está aparecendo? É o menos m sobre n. Ainda é adição. Portanto, vai ser 3 vezes o número menos m sobre n. Enxergando sempre como adição, mesmo que pareça subtração. Isso aqui parece uma subtração, né? Mas definida dentro do conjunto dos números racionais, quem foi definido foi a adição, não a subtração. Certo? Então esse menos acompanha o número aqui. Mesmo que eu não saiba quem que é o m, tá? Esse m pode ser até negativo. Ele pode até ser negativo. Mas esse menos acompanha. Beleza? Ele acompanha. Ele não é uma operação específica, não. É isso que eu quero que você observe. Para depois não ficar entendendo como multiplicação, querendo fazer jogo de sinal aqui, esse menos com esse menos. Aí fica mais, com esse menos fica menos. Aí se aparece uma quantidade par de parcelas aqui, aí você vai colocar positivo. Quando não era para ficar positivo, porque se trata de uma adição de termos negativos, vai ficar negativo, né? E aí você acaba errando o resultado final aí. Agora, pegando outro formato, é o formato dos elementos dentro do conjunto dos números irracionais. Eles não têm um formato específico, mas também, se você pegar os números primos, você tem ali o 2, 3, 5, 7, por aí vai. A raiz quadrada desses números primos, como por exemplo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, por aí vai, são números irracionais. Todos eles. Tem como até demonstrar isso, inclusive. Não vou fazer nesse vídeo. Mas tem como você demonstrar que esses números aqui são irracionais. Você não percebe muito calculando a raiz quadrada de cada um deles na calculadora, porque a calculadora é limitada. Mas a raiz quadrada do raiz de 2, ele é um número que depois da vírgula tem infinitas casas decimais. A calculadora, como é limitada, vai aparecer só alguns aí. Mas são infinitas casas decimais. É a característica de um irracional. Né? Ele tem infinitas casas decimais, ele não é inteiro, porque senão ele seria racional. Então ele tem infinitas casas decimais e essas casas decimais não se repetem de período em período. Né? Então é importante observar isso daí também. Como que eu posso escrever, como que eu posso enxergar se eu tenho, por exemplo, a soma de elementos assim, com essa aparência? Né? Quantas parcelas iguais o raiz de 2 eu tenho aqui? Né? 5. Então eu escrevo 5 raiz de 2. E se fosse o menos raiz de 2 aqui? Como que eu faço? Do mesmo jeito, né? Ele apareceu 3 vezes aqui, mas apareceu o menos raiz de 2. É claro, alguém pode estar pensando, eu vou escrever isso aí como menos 3 raiz de 2. Claro, você pode, mas pode por causa da propriedade comutativa, entende? É isso que você precisa perceber aqui. O que eu quero que você observe não é, esse pulo daqui para cá, não é um pulo, né? Mas essa forma de reescrever. Eu posso escrever mesmo como menos 3 raiz de 2, sem problema nenhum. Não tem problema aqui, né? Mas muitas pessoas não enxergam isso daqui como uma soma. E o que eu quero que, o objetivo aqui é perceber essa soma, perceber essa adição aqui. Estou somando esses elementos irracionais. Estou somando eles. A forma como eu vou escrever, tanto essa daqui quanto essa estão corretas. Essa daqui é usual, inclusive. A gente usa quando está resolvendo questões. Mas nesse momento é importante você enxergar isso. É uma adição. Agora, só para a gente fechar essa parte aqui da adição, eu quero mencionar, inclusive, quando você tem essas misturas aí dentro do conjunto dos números reais, você tem essas misturas. Você vai ter lá o 2, que é inteiro, somado ao raiz de 2, que é irracional.
Então, como que fica, né? 2 mais raiz de 2 mais, vou até colocar assim para separar. 2 mais raiz de 2, 2 mais raiz de 2. Quantas vezes o 2 mais raiz de 2 aparece? Né? Tá aparecendo 3, então é 3 vezes o 2 mais raiz de 2. É do mesmo jeito, tá? A mesma coisa. Não tem diferença do que foi feito lá com os naturais. Quando eu peguei, eu não lembro agora qual foi que eu peguei, eu acho que foi 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3. E escrevi como 4 vezes o 3. É o mesmo formato, observe que não tem diferença. Mesmo a gente subindo lá e indo até os reais, mas a forma de escrever é igual. Muda sim a aparência dos elementos, porque cada conjunto vai ter sua característica, né? Os elementos têm uma característica diferente de um conjunto para outro. Por isso que são conjuntos diferentes. Se fosse a mesma característica, não seriam conjuntos diferentes. Se os elementos têm as mesmas características, não faz sentido, né? Colocar tudo num conjunto só e pronto. Agora, comentando sobre a multiplicação, quero comentar o seguinte. Dentro do conjunto dos reais, você define a adição, que a gente comentou até agora, e também a multiplicação. A multiplicação dentro do conjunto dos números reais, ela possui também as propriedades dela, como a comutatividade, né? E a comutatividade é isso, é A vezes B, é a mesma coisa que B vezes A, isso é ser comutativo. Você pode também falar sobre associatividade, e aí, evidentemente, que a gente pode até fazer, eu já tenho até um vídeo aqui no canal falando a respeito de propriedades, né, das operações. Pode ser que eu faça um vídeo novo. Se você quiser, deixa aí nos comentários, né? Deixa nos comentários se vocês querem que eu faça outro vídeo a respeito disso, com mais detalhes, com tudo explicado em detalhes, né? Aí vocês escrevem nos comentários aí. Até sugestões também de outros vídeos, se vocês quiserem, temas importantes aí que vocês tenham dúvidas. Deixe nos comentários aí a sua dúvida, ou então o tema que você deseja para o próximo vídeo. Aqui, ó, você tem a associatividade da multiplicação, o mesmo você enxerga na adição. E eu estou apenas citando, não vou explicar o que é isso. Mas é evidente que tem muitas dúvidas aqui pairando sobre essas coisas, né? Pairando sobre isso daqui, sobre a aplicação dessas propriedades. Como, por exemplo, você tem lá A mais B ao quadrado. O que você utiliza é uma propriedade que não está aqui, que é a distributiva, né? A vezes B mais C é igual a vezes B mais A vezes C. É uma propriedade distributiva. Você distribui aqui essa multiplicação em relação à adição, né? E o mesmo vale se fosse menos, né? B menos C é A vezes B menos A vezes C. O que muda aqui é só esse menos, né? Beleza. Aqui o que seria? A mais B vezes A mais B. E aí você utiliza a propriedade distributiva, né? Só que agora aqui você tem dois, então distribui assim. E aí são produtos notáveis, né? No caso aqui, A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui você consegue fazendo a distribuição. Faz a distribuição que você vai chegar nesse mesmo resultado aqui. Que nesses casos, por tanto usar, você acaba aqui memorizando, né? O que é importante observar agora? Aí você vai para a potenciação, quando você tem ali fatores iguais, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes esse 2 aparece aqui? Observe que eu não estou falando se repete, mas quantas vezes ele aparece aqui? Apareceu 5, então você tem 2 elevado a 5, ou seja, o 2 elevado a 5 significa que você tem 5 fatores iguais ao 2, né? 5 fatores iguais ao 2 sendo multiplicados aqui. E isso vai funcionar para qualquer elemento. Aqui no caso naturais, se você tem lá menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, o que você vai ter? Quantas vezes ele apareceu aqui? 4. Então você tem o menos 2 elevado a 4.
Observe que para o número inteiro funcionou desse modelo, para número negativo funcionou do mesmo jeito. Ah, se fosse radiciação, você tem lá raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos colocar aqui só mais um. Pronto. Quantas vezes aqui? Ele aparece quantas vezes? 5. Ah, então é raiz de 2 elevado a 5, né? Ah, não é raiz de 2, é menos raiz de 2. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O que que agora está aparecendo aqui entre parênteses? Por que que eu não deixo assim sem o parêntese? Porque se eu deixar sem parêntese é adição. Lembra o que a gente acabou de falar? O que eu escrevi? Se eu tivesse escrito assim, quantas vezes eu escrevi aqui? 4, né? Mais um aqui. Se eu escrevo do jeito que está aqui embaixo, o que que é isso? Isso é 4 vezes o menos raiz de 2. Aqui embaixo. Isso aqui, ó. E esse que está aqui em cima, separado aqui, com parêntese. Esse aqui é o menos raiz de 2 elevado a 4. Observe a diferença dos dois. Ó. Aqui é uma adição. Aqui é um produto. Perceberam a diferença? Então, quando você tem produto, você percebe a ausência de parênteses. Ah, mas eu vi assim, 4 raiz de 2. Isso é um produto também. É a multiplicação do 4, que é o número inteiro, pelo raiz de 2, que é o irracional. Se fosse 4 menos raiz de 2, então você escreve 4 menos raiz de 2. A operação aparece, apesar de que isso aqui não é uma subtração, né? É uma soma do 4 mais o menos raiz de 2. Mas você pode representar assim sem problema nenhum. Só que nesse caso aqui não se trata de um produto, e sim de uma adição, né? Aqui é um produto, certo? Se você tivesse assim, menos 4 com parêntese, aqui é um produto. Então você vai escrever como 4 raiz de 2. Aí você faz o jogo de sinal. A menos 4 vezes menos raiz de 2. Menos com menos é mais. Fica 4 raiz de 2. Por quê? É um produto que eu nem preciso colocar o ponto aqui, porque os parênteses já me dão essa impressão. Certo? Então, você tem que observar o seguinte. Apareceu parêntese? Beleza, apareceu parêntese. Né? Separando os sinais. Aí você pensa em fazer jogo de sinal. Se apareceu tudo do jeito que eu mencionei antes de aparecer a multiplicação, tudo que eu mencionei para adição lá, apareceu daquele jeito lá, então não tem por que fazer jogo de sinal. Agora, apareceu parêntese, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque pode, em alguns casos, não ser necessário fazer jogo de sinal. Vai depender muito, beleza? Como, por exemplo, menos 4 menos raiz de 2 menos 4 menos raiz de 2. Aqui dentro do parêntese, aqui dentro, ó, eu não preciso fazer jogo de sinal. Vai permanecer como menos 4 menos raiz de 2. É uma adição aqui dentro do parêntese. Mas em comparação com o que está acontecendo com os dois parênteses aqui, com o todo, eu estou fazendo um produto. Porque aqui não está explícito nem subtração, nem adição. E se tivesse subtração, seria adição do mesmo jeito. Aí, na hora de fazer a distribuição, eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais. 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Aqui embaixo, ó, menos com menos, mais. Raiz de 2 vezes 4 é o mesmo, 4 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2. Menos com menos é mais. Você tem lá raiz de 2 vezes raiz de 2. Do mesmo jeito. Beleza? Aí você faz jogo de sinal porque você tem um produto aqui. Os elementos estão separados com parênteses. Então, se tiver um positivo com negativo, vai ficar negativo por causa do jogo de sinal. Aqui sim você faz jogo de sinal porque se trata de um produto. Está aparecendo aqui, ó. Só não é um produto se tiver um sinal desse, ou mais ou menos. Porque aí é um indicativo de adição. Lembra do que a gente conversou até ainda agora, né? Falando sobre a adição, Apareceu mais ali, mesmo que apareceu menos.
Se não tiver separado com parêntese, é adição. Enxerga isso. Porque aí as dúvidas em relação ao jogo de sinal somem de uma vez por todas, né? Quando os elementos não são naquele formato de inteiro ou no formato de irracional, tem os racionais também. Então você vai ter lá, por exemplo, 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. O que que é isso? Isso é o 3 sobre 2, como se trata de um produto, ele está aparecendo aqui uma vez, duas, três, quatro vezes. Então, é toda a fração elevada a 4. E aí você tem propriedades, né, das frações, no caso de uma potência de fração, né, você pode escrever como 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Mas isso é tema para outro vídeo, né? É outra coisa aqui. O que eu quero mencionar aqui é o modelo que você aplica para um número natural, para números que são naturais, e que esse modelo se repete para mais à frente você vai usar o mesmo modelo, é padronizado. A representação é padronizada. O que, que acontece depois disso? Você usa a propriedade específica da operação. No caso, como você tem aqui uma potenciação, né, que é uma consequência do produto de números aqui, multiplicou os elementos, apareceu aqui a potenciação, definida como ela é definida dentro do conjunto dos reais, né? Aí as propriedades seguem depois da definição. Definiu a potenciação, aí você tem algumas propriedades como consequência dessa definição. E aí você tem essa aqui, né, que passa daqui para cá. Não é o foco desse vídeo aqui. Se você quer que eu fale sobre potenciação especificamente, né, sobre as propriedades, deixa aí nos comentários lá. Quem sabe não vira um vídeo aí no seu comentário, né? Outro exemplo aqui, só pegar agora o negativo. Olha só, menos 3 sobre 2 vezes. Aqui é evidente que eu preciso fazer separação, tá? Separação. Aqui tem que estar separado. Então, vai aparecer logo. Né? Nem precisa pôr o ponto, inclusive, ali. Se tiver só assim, 3 sobre 2 mesmo, você já vai perceber que se trata de um produto. Aí você faz o jogo de sinal. Mas mesmo assim, você escreve como isso aqui. Menos 3 sobre 4 elevado a 4, que é a quantidade de fatores que eu tenho aqui, ó, né? O menos 3 sobre 4 elevado a 4. Aí aqui você tem a propriedade, né, de menos 3 elevado a 4 sobre 4 elevado a 4, do mesmo jeito que a gente fez com a fração aqui. Ah, eu coloquei 4 por quê aqui mesmo? É 2 aqui. Não sei se alguém percebeu aí, hein? 2 elevado a 4, né? A fração é 3 sobre 2, eu escrevi 3 sobre 4, não entendi nem o mesmo porquê. Acho que estou escrevendo esse 4 aqui, mas tudo bem. Ok? Então, a fração menos 3 sobre 2 é ela que está aparecendo. Então, não faz sentido, né, escrever de outra forma. Aqui você faz o tal do jogo de sinal, né? Aparecem algumas informações interessantes aqui depois que você utiliza essa propriedade, ó, meio que distribuindo a potência aqui para o numerador e para o denominador. Isso é extremamente importante você entender, tá? Aqui eu já poderia fazer o jogo de sinal e multiplicando já, né? Aqui, ó, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Posso fazer isso aqui sem problema nenhum, né? Multiplicado pelo outro aqui agora. Aqui, 3 vezes 3, 9. Entende? Embaixo do mesmo jeito, fica positivo porque aqui é menos com menos mais. Aí você vai multiplicando. 81 sobre 16, que é 9 vezes 9, dividido para 4 vezes 4. Que é a mesma coisa. Se você for elevar menos 3 a 4, você vai encontrar 81 também, e embaixo 2 elevado a 4 é 16. É a mesma coisa. Agora, o que eu quero que você entenda, por que que eu não fiz direto daqui, né, para cá? Porque é importante você perceber que o que está sendo elevado a 4 é o menos 3 sobre 2 e não o 3 sobre 2. Entendeu? Porque quem está aparecendo aqui é o menos 3 sobre 2. Ele que está sendo multiplicado. Né? Entende
no conjunto, e só repetindo mais uma vez, que eu já devo ter dito isso várias vezes, nem eu contei quantas vezes eu falei, só tem a adição e a multiplicação definidas aqui. Então, subtração vai ser vista como adição e a divisão vai ser uma multiplicação também. Eles vão ser enxergados sempre dessa forma. E aí você simplesmente analisa a forma como você vai representar essa adição e essa multiplicação. Pode aparecer 2 menos 3 lá, porque é melhor do que escrever 2 mais menos 3. Entende? Isso que é importante. É melhor escrever assim do que assim. Então parece que é uma subtração, mas é uma adição. Outra coisa que é importante observar aqui também, no caso menos 3 sobre 2, pode ser escrito assim também, né? Você pode puxar o menos 3 para cá e multiplicar isso por 1 sobre 2. Né? Aqui você enxerga como um produto. Produto de quem? Produto de um número negativo por uma fração. Então, há formas de você representar. Aí, se você vai escrever essa fração como esse produto, depende muito da questão que você está resolvendo. Pode ser que faça sentido, pode ser que não faça sentido. Né? Se fizer sentido e ajude na resolução da questão, então é importante você separar assim, né? Para que você consiga resolver a questão aí. Ajuda a resolver? Beleza, então separa. Se não for, deixa como 3 sobre 2 mesmo, menos 3 sobre 2, né? Aí vai depender muito da situação. É importante que quem resolve questão enxergue a melhor forma de escrever, desde que essa forma não esteja errada, desde que ela não contrarie nenhuma lei matemática, nenhuma definição, nenhuma propriedade, nada do que já foi demonstrado. A generalização do que eu acabei de mencionar, inclusive, se você tem lá a fração, produto no caso, de frações, você tem assim, m sobre n, m sobre n, m sobre n. O que você tem aqui? M sobre n, quantas vezes apareceu aqui? 4 vezes. Então, percebe? É o mesmo formato. Só que aqui, o que é interessante observar? Se eu usei m sobre n, né, no formato dos racionais ali, e usei termos genéricos, significa que vale para qualquer elemento que eu colocar aqui que seja inteiro, no caso n não pode ser zero, está na definição, né? Esse denominador não pode ser zero. Qualquer número que eu colocar aqui no lugar de m ou n, vai funcionar desse jeito no produto aqui. E eu posso separar isso assim, né? M elevado a 4 sobre N elevado a 4, pela propriedade. E se fosse menos M? Menos M sobre N? Aí, beleza, eu vou ter que separar do mesmo jeito, porque se trata de um produto, né? Botou menos aqui. Menos M sobre N. Menos M sobre N. Menos M sobre N. É um produto. Observe que aqui não precisa nem constar o ponto aqui de multiplicação. Não precisa pôr. Os parênteses já dão essa ideia de produto. Então, eu vou ter aqui a fração menos m sobre n elevado a quantos fatores eu tiver aqui. No caso aqui, 5. Então, menos m sobre n elevado a 5. Né? Lembrando, se tivesse assim, tem parêntese, o que você vai ter? Uma adição. Opa, CM, N que está parecendo M também. Ok? Aqui o que eu tenho? 5 vezes o menos M sobre N. Olha a diferença daqui para cá. Olha a diferença disso. Sem parêntese, eu não faço nem jogo de sinal. Tá? Aqui não existe jogo de sinal. Aqui existe. Né? E aí tem as propriedades lá. A propriedade diz que você pode reescrever isso. Deixa eu tirar essa seta daqui. Você pode reescrever isso como menos m elevado a 5. Precisa do parêntese por causa do sinal negativo, né? Sinal de menos. E aqui embaixo n
elevado a 5, que aí já não precisa do parêntese porque não tem menos aqui embaixo. Se tivesse, aí precisaria colocar o parêntese também. Que o parêntese aqui nesse caso é para indicar que o menos m está sendo elevado a 5 e não somente o m. Porque se tivesse assim, menos m elevado a 5, você pega o m elevado a 5 e o sinal negativo continua acompanhando, né? E nesse caso aqui, continua menos. O resultado vai ser menos alguma coisa. Se porventura m for negativo, aí fica positivo. Se m for positivo, aqui ficaria negativo. Depende de quem é m, tá? Por quê? Por causa do jogo de sinal. É um produto. Que produto é esse, menos m? Aqui embaixo, ó, menos m é menos 1 vezes m. Isso é menos m. É um produto isso aqui, ó. Certo? Agora, quando ele está reunido assim com outra coisa, como sobre n, a gente escreve dessa forma aqui, porque é importante manter junto, a menos que seja necessário separar, que você vê que é necessário separar, depende da situação, você reescreve dessa forma como eu fiz aqui embaixo, né? Você reescreve assim, se for interessante fazer dessa forma, beleza? Mas como eu digo em aulas também, né? Principalmente quando tem lá equações de segundo grau, e você tem lá menos x quadrado mais 4x menos 8 igual a zero, né? O a é menos 1. Está subentendido aqui, ó. É menos 1x quadrado. Então, por isso que o a é menos 1. Os outros estão aparecendo bonitinho ali, né? 4x, o c é menos 8, né? Então, aparecem com claridade. Está bem tranquilo de enxergar esses elementos ali. Mas é importante observar exatamente isso. Enxergar quando se trata de um produto e quando não é um produto. Porque aí você vai conseguir fazer o jogo de sinal no momento exato, na hora exata. Não vai querer fazer, por exemplo, lá na soma de frações, menos 5 sobre 2. Deixa eu apagar esse 5, ficou feio. Vou colocar assim, menos 5 sobre 2, menos 7 sobre 2. Eu não preciso fazer jogo de sinal aqui. Agora, se tivesse assim, aí é outra história, se trata de um produto aqui. Aí esse menos com esse menos fica positivo, 5 vezes 7 é 35, e aqui embaixo 2 vezes 2 é 4. Lembrando que produto, multiplicação de frações, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Se fosse menos 5 sobre 2, menos 7 sobre 2, desse jeito aqui sem parêntese, aí eu não vou fazer jogo de sinal, né? Como se trata do mesmo denominador, eu vou repetir esse denominador e somar em cima. Por que eu falei somar e escrevi menos 5 menos 7? Porque eu já falei bem no começo do vídeo, né? Aqui é uma adição. Então vai ficar menos 12 sobre 2, seja menos 6. Dividido aqui, menos 12 por 2. Beleza? Então é importante isso, tá? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. Tendo mais dúvidas, pode deixar aí nos comentários. Pode também sugerir mais temas. Aqui já tem vários, né? Você tem aqui adição, multiplicação de frações, você tem as propriedades da potenciação, que não dá para comentar aqui, porque senão fica muito extenso, né? O vídeo fica muito grande, fica cansativo, já não está tão pequeno assim, né? Então fica bastante cansativo, com muitas informações, às vezes até uma informação nova. Para quem está no ensino médio, essa informação nova às vezes dá uma bugada mesmo na cabeça, mas é importante, né? É importante você enxergar aqui. Muita gente enxerga um produto como uma adição, enxerga uma adição como um produto, enxerga uma subtração como um produto, aí quer aplicar jogo de sinal. Então, eu acredito que deu para esclarecer, e no máximo que deu para esclarecer também, tirando essas dúvidas aí. As outras dúvidas que você tiver, deixe nos comentários, as sugestões também de temas que vocês eventualmente quiserem que eu comente aqui, que pode virar um tema de outro vídeo, né, de um próximo talvez. Então deixe nos comentários aí. É isso, valeu, até mais.